One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a chefe Andréa Pimentel, que vai nos explicar o que é entomofagia, a gastronomia com insetos. Tudo bem, Andréa? Oi, tudo bem? Agradecer aqui o espaço para a gente fazer esse papo legal, falar um pouquinho dos bichos, sem ter medo, né? Mudar um pouquinho os conceitos e falar um pouquinho desse assunto interessante e também que às vezes as pessoas ficam assim, ai meu Deus, com o cabelo em pé. Exatamente, não, vai ser ótimo, né? Tirar esses mitos, conhecer um pouquinho mais aí sobre esse assunto tão bacana, né? Que cada vez ganha mais espaço, muitos restaurantes, né? A gente estava falando agora há pouco, muitos restaurantes renomados começando a usar alguns insetos e as pessoas, nossa, isso daqui pode comer, não pode comer, e como que funciona, né? Mas muito legal. Obrigado aí por aceitar nosso convite, vai ser muito bom falar contigo. Mas me conta, André, conta um pouquinho sobre você, sobre a gastronomia, né? Porque antes dos insetos, você também fez diversos cursos aí de gastronomia pelo mundo, né? Em Lima, na França. Conta um pouquinho. Na verdade, a entomofagia, desde pequena, eu também fui criada próxima de uma reserva, né? Então, então, desde pequena, eu tinha paixão, assim, pelos insetos. E a gente tinha pouco esse contato com brinquedos, cidade, né? Claro que era uma opção saudável de vida, mas a gente tinha pouco esse lado, assim, eram datas muito especiais, assim. Então, a gente tinha muito contato com esses animais que ficavam nessa reserva, e insetos também. E desde muito pequena, então, meu irmão, a gente brincava muito em casa da árvore, e muito de ficar mesmo no meio da floresta. Tinha 7 cachoeiras, então a gente acabava andando muito de bicicleta nesses lugares, explorando esses espaços durante o dia. Então, essa era a nossa brincadeira do dia a dia. E claro que eu era muito levada, então minha mãe brigava muito comigo. E muitas vezes eu fugia e ficava nesses lugares, quando eu não ia para casa de uma amiga, sem avisar, fugindo, né? Eu fugia para o meio do mato mesmo, ficava lá alguns dias. E a minha irmã sempre foi mais certinha e tal, e eu sempre fui muito doidinha, assim. Então, e eu tinha muito esse contato. Mas, na verdade, a primeira vez que eu comi um inseto, que eu achei maravilhoso, foi porque eu assim, observava alguns saguizinhos, alguns macacos se alimentavam dos insetos perto de casa, passarinhos. E aí eu tinha um sapo, que eu criava dentro de uma lata de leite, assim. A gente tinha um sapo, ele morava ali, e ele comia muito inseto, ele comia muito besouro. E assim, e eu fiquei assim, se um dia eu passar fome, eu não vou conseguir caçar um bicho, né? Então, eu acho que eu vou comer eu não sei, me deu uma coisa assim de ver sempre, acho que essa conversa de olhar, de criança mesmo. Sim. E acabei comendo um besouro, porque ele comia muito besouro, esse besouro de luz, assim, ele vinha nessa época que chovia, essa luz também. E aí eu acabei comendo. Então, assim, de infância eu tenho isso, né? E várias outras histórias, assim, de infância que a gente tinha, então é bem engraçado, tem umas histórias bem engraçadas assim, de bichos exóticos que a gente acabava salvando, ajudando, e os insetos pra gente sempre foi muito legal, então achar de repente um louva-a-Deus diferente, um bicho folha, um bicho pau, então a gente tinha paixão assim, por escolher e achar no Natal, os insetos de Natal, então isso da minha infância pra mim foi uma coisa muito apaixonante, eu nunca tive essa ojeriza de inseto, o medo, a gente teve muito contato, assim, até com alguns répteis, sim, aracnídeos, né? Então, para a gente foi muito legal. Mas quando eu optei por fazer gastronomia, era muito difícil ter um curso superior aqui no Brasil e acabei fazendo em São Paulo. E um chefe de cozinha exótica, chamado Tom Soli, ele apresentou em umas aulas para nós de cozinha oriental algumas sobremesas com gafanhoto. E foi aí que eu, revivi essa infância, essa paixão, a experiência que eu tive, essa coisa afetiva. E aí eu comecei a estudar entomofagia. Então foi nesse sentido que profissionalmente eu comecei a estudar e aí sim, viajar, ir atrás, entender do assunto. Quando a gente trabalhei em algumas universidades e montou um primeiro curso em Campinas, hoje eu estou na PUC, né? Hoje hoje eu leciono na PUC e também coordeno toda a implantação do projeto do Centro Gastronômico na PUC, e vai ser lançado agora em 2022, em janeiro de 2022, já está aberto agora as turmas de gastronomia, mas é uma alta gastronomia e o curso profissional de gastronomia, então é bem legal para o pessoal, mas eu estava em uma instituição fazendo uma pesquisa, trabalhando com outro curso superior também, e a gente fez uma feira sobre os insetos, e nesse trabalho que eu fui,
eu tinha um aluno meu que fazia esse trabalho de entomofagia nesse curso, porque é uma coisa que eu gostei muito, nunca tinha visto no Brasil, a não ser em níveis de outros cursos, né, de agronomia, alguns biólogos, mas assim, chefe de cozinha, nutrição, trabalhar com essa parte, eu nunca tinha visto. Então, quando eu fui para Campinas, essa primeira instituição que eu estava trabalhando, trouxe esse aluno para a gente trabalhar com cozinha oriental e acrescentar essa disciplina. E foi aí também que o SBT acabou participando de uma dessas nossas feiras, e aí a gente começou a trabalhar com isso na mídia e trabalhar um pouco mais. Então, mais ou menos essa história que começou aí na gastronomia e entomofagia na parte de nível superior. E aí você teve uma passagem no Le Cordon Bleu na França, né? Na França e no Peru, né? Sim, no Peru acho que foi mais de 4 vezes, então 2 instituições para o Peru, porque na verdade a cozinha peruana, na verdade Lima, ela é a capital da América Latina da gastronomia. Lima tem muito patriotismo, muita preservação da gastronomia local, da gastronomia, né, raiz, dos produtos, do pequeno produtor. Então, das várias espécies de milho, de batatas, eu sempre fui apaixonada por essa parte. A instituição do Le Cordon Bleu tem uma referência muito interessante em Miraflores, e tem a Alcil também, que é do Pobocuse, que também fica em Lima. Então, eu acabava indo para poder fazer essas renovações, entender um pouquinho de cozinha peruana, cozinha de selva, me especializar um pouco mais nessa gastronomia latina, que tem essa forte influência raiz, e lá também tem muito costume de comer o suri, né? Alguns anfíbios, a parte mais exótica também, por não ter tanta opção da carne bovina, outras opções de carne. Sim. E essa parte da cozinha da selva do Peru, ela é muito próxima da nossa selva amazônica, né? Então, para mim, era fascinante, é muito interessante. Eles trabalham com os restaurantes também Michelin lá, tanto o Acúrio, mais o Icá e outros, com essa influência da floresta amazônica, que é a floresta peruana, mas que é a mesma nossa, dentro dos seus cardápios. Então, eu fui para lá para me especializar mais nessa parte de cozinha de selva, cozinha peruana. E em Paris, para a França, eu fui mais assim, no sentido de referência da gastronomia mesmo, já estava apaixonada por entomofagia, mas para ter alguma parte lá, eu não fiz o Grand Cuisine do Cordon Bleu, eu fiz o específico de cuisine française, para poder ter algumas técnicas dessa gastronomia que é a referência mundial, não é a mais antiga, mas é a referência, para depois a gente conseguir trazer para a gastronomia do nosso país, trabalhar com a entomofagia nesse sentido. Você estava falando no Peru, eu estava me lembrando, assim, eu tive uma experiência, assim, as primeiras, assim, com algumas gastronomias, né, um pouco diferente, assim, que é o cuy, né? Lá é muito, muito comum, né? Tipo, porquinho da Índia e tal, assim, né? Você fala, nossa, que bacana. Aí você acaba, nossa, olha que diferente, né? Aqui na América Latina, um pouco, já tive esse contato, assim, com esse tipo de gastronomia, né? Você fala, no começo você olha assim, né? Você fala, ih, caramba, isso aqui Ai, é meu bom, Deus, né? né? Mas assim, eles são criados para alimentação, Sim. né? A gente tem um conceito aqui no Brasil, claro. Até eu falo isso, as pessoas dizem, onde ela viu que é barato? Mas assim, no Brasil a gente tem sim. A carne vermelha, ela não é barata, mas ela é a mais acessível, uma das mais acessíveis do mundo, né? Porque aqui para a gente ela é mais acessível, o preço, em comparação a outros países, é um dos mais baratos, embora seja caro, né? Mas a gente tem uma riqueza de extensão territorial, né? De recursos naturais, que você pode criar um boi. É diferente, de repente, você está no Peru, onde você tem altitudes, não tem expansão territorial, que é apropriado para você poder trabalhar com um bovino, né? Claro, se você vai trabalhar de repente, com um carneiro, com outros tipos de criações que consomem 1/4, 1/3 que o bovino, é interessante, mas um roedor, ele consome muito menos, ele é criado para especificação, não tem nada a ver com as doenças, né? Com a transmissão, com a falta de higiene, e ele é uma opção de proteína saudável, né? E os insetos também. No Peru foi quando eu tomei meu primeiro suco de sapo, que o pessoal brinca, né? Eu tomei, vinha uma rãzinha dentro do suco batido no suco verde. Então foi uma experiência engraçada também, que a gente foi de uma barraquinha assim, e a gente foi tomar alguns tipos de suco. E aí eu pedi o suco detox e vi que ela pegou num aquáriozinho, mas um aquáriozinho, o aquário também estava meio verde e tudo. Tirou o sapinho, bateu a cabeça dele na pia, jogou no meio do suco detox e é porque
ai, coitado, ai, meu Deus, por quê, né? Não vai tomar justo isso, tem tanta coisa para comer, mas lá, na verdade, é uma alternativa de proteína justamente para um local, uma região que não tem essa abundância que a gente tem, né? Então, é uma questão de cultura mesmo. E aí a gente tomou, e não tem nada demais que não possa se tomar, né? Ficou o mesmo gosto de suco verde que a gente toma aqui, né? Então, é bem interessante essa questão de você analisar. Às vezes as pessoas, elas partem de uma opinião única do ponto de vista da vivência dela, daquilo que ela conhece, né? E é interessante você poder se permitir enxergar pelo olhar e a cultura e a vivência do outro, que aí você consegue não ter medo e entender, né? Eu sou muito disso. A entomofagia, ela não é militante no sentido de você não pode mais comer carne, de você não pode mais comer isso, você tem que só comer inseto. Não, ela permeia, né? Eu brinco que ela é como a água, ela consegue dar o equilíbrio alimentar em qualquer país e em todas as culturas. Ela, na verdade, é uma complementação, ela não é uma alternativa única de fonte de proteína. Exatamente, é o que você falou, acho que é muito cultural, né? Acho que assim, a gente tem que quebrar um pouco paradigma, né? Se a gente vai para outros países e começa a entender também um pouco da história daquele povo, como que começou. Sim, a gente tem uma ideia, tipo assim, que França, Europa são culinárias muito finas, muito requintadas. E realmente são, né? Mas elas também foram, assim, na verdade, elas também foram baseadas em países que sofreram de guerra. Então, a gente tem o escargot na cozinha francesa, que é uma referência, mas a escassez, de repente, de fontes de alimentação faz você ter outras alternativas, né? E aí você abre a sua mente, você expande a sua mente. Então, hoje a gente tem a França como essa referência, mas muitas coisas que se comem na França, com alguns miúdos, com o próprio escargot, miolos, né, fazem parte da culinária que a gente também não tem aqui, né? Então, as pessoas acabam falando, aquele país, aquilo. Se você for olhar de perto, todos nós temos. A culinária brasileira também tem, né? Mas o meu é isso, mas o meu é aquilo. Mas a pessoa também que está naquela cultura, ela também tem as suas justificativas, Então, é interessante você se permitir, sabe? Você ter a mente aberta para entender, para compreender, para abrir. Eu acho que isso faz você entender mais, viver mais, respeitar mais em todos os ambientes, seja na alimentação, seja em outros assuntos, né? Com certeza, não. Recentemente, né, no início até do podcast, eu fiz uma entrevista com o chefe Rodrigo, né? Ele tá na Austrália, né? Um brasileiro tá na Austrália. Tem carne de canguru, por exemplo. Carne de canguru Sim. é uma carne super saudável, uma carne super bacana. Você perguntou para ele o que eles acham de coração de Austrália, o que eles acham de coração de frango? Se você falar que a gente perguntei. come de coração de frango, eles vão falar, os australianos falam, para eles é comida de cachorro, é uma comida assim, como se a gente estivesse comendo, de repente, aquelas sobras do açougue que faz carne de cachorro. E lá, coração de frango, você fala com ele, é assim, meu Deus, entendeu? E a gente come no churrasco, que é caro, né? Assim, não é baratinho, mas é uma iguaria, né? Com certeza. É popular, mas não é tão baratinho, né? E lá se come carne de canguru, que a gente fala, ai, tadinho do bichinho, matar o canguru, né? Então, para você ver como os conceitos são, mas se você falar lá, eu como coração de frango, eles vão falar, eca, meu Deus! E recentemente eu também gravei com o Fernando Kuroda, né, sobre izakaya, e ele morou muito tempo no Japão, ele foi campeão de sumô lá e tal, né, izakaya são esses botecos japoneses, né, são botecos japoneses e tal, e ele, poxa, tem diversos pratos que ele faz, lá no Japão, né, ele conversando sobre vários pratos de miúdos, como se fosse, ele faz, né, muito língua, né, a gente fala, nossa, Sim, língua, eu amo. Mas ele faz uma língua assim, que parece um sashimi, e ele faz grelhada, sabe, na brasa e tal. Então, às vezes alguém vai lá, come, assim, não sabe, algum amigo tá lá, fala, nossa, parece que é um filé mignon, tal. Come e fala, nossa, que demais. Ele brincando, né, que demais, tal, não sei o quê. E depois a pessoa fala, não, mas é língua. Fala, putz, sabe? Então, assim, a gente é muito dessa coisa, né? A gente come e acha uma delícia, e depois que vai saber, fala, nossa, é língua. Então, assim, é muito visual, bloqueio mental, exatamente. É um bloqueio mental, não é um bloqueio de reação da alimentação, de saúde, né? Que você tem uma reação de uma alergia, de passar mal, né? Não, é um bloqueio mental mesmo, e é muito engraçado, porque é a mesma coisa para a Godeliana. Às vezes a pessoa come, ela
Elas amam, e daí eu falo, sim, essa sopa foi feita com queijo azul, que maravilhoso. Aí o que foi? O bigato do queijo, né? A larva do queijo, larva do... E o que é uma larva? Larva é o depósito de ovos de mosquito, da mosca. E aí você vai falando, ela muda do estágio de ter comido, de estar feliz, de estar gostoso, para um horror, e depois para um pânico. É engraçado. Exato, então é muito engraçado mesmo. Então a gente fala, nossa, e tem cada coisa lá que ele tá falando, então tem vários, né? Tá falando com a Joana também lá da mandioca, lá em Manaus, né? Tem algumas regiões lá que tem o tal do turu, né? Que são aquelas árvores que caem, né? Então a árvore tá podre e tal, e tem um macarrão gigante, assim, você fala, nossa. Sim, já comi muito, maravilhoso. Na verdade, é um molusco e ele tem um gosto de fruto do mar, assim, um pouquinho com mangue, um pouquinho mais pesadinho. Eu amo, é muito bom. Exato, e quem olha fala, nossa, eu falo, Gabriel, eu também, no começo era assim, né? Mas depois eu provei, hoje já é habitual para mim e tal, então isso é muito legal, né? Muito bacana, né? Só que eu sou o contrário. Se eu vou num lugar, eu vejo uma coisa muito esquisita, muito estranha, uma coisa de. Né? Claro que tem a questão da higiene, não estou falando uma questão, né? São coisas diferentes. Mas mesmo assim, algum lugar que parece arriscado, mas que eu vejo que as pessoas locais, ribeirinhas, consomem, eu acabo não julgando pela capa, eu acabo julgando mesmo pelo que as pessoas que moram no local falam e vão. Aquilo que é mais esquisito. Eu já entrei em várias furadas de comer coisas, de não ter escolhido naquela certeiro, né, de viajar e sempre naqueles lugares, mas assim, já enriqueci muito mais o paladar, a cultura de fazer essas aventuras. Eu sempre gosto do muito esquisito, do muito estranho, do tudo misturado, é engraçado. Do cultural, né? Hoje acho que você já muda totalmente, né? Você fala, nossa, deixa eu entender aqui. Você chega no país, você já não procura o restaurante e fala, mas o que é o habitual desse povo? O que é o habitual dessa gastronomia, dessa cozinha? O que pra gente não só até para conhecer, né? De fruta, de tudo que você possa imaginar. O que é esquisito. E nem naquele país, de uma cidadezinha, de qualquer lugar que eu vá, eu gosto disso, eu gosto de coisas diferentes. E se a gente for falar nos povos, assim, né, que mais consomem insetos, por tradição mesmo, por histórico, assim, quais são os maiores, assim? A gente sempre pensa, assim, alguns países asiáticos e tal, mas eu acho que até estava vendo, o México é um país que consome muito, né? Muito. Então, assim, eu vou até falar um pouquinho. A entomofagia, né? O nome correto dela seria antropoentomofagia, que é o ato do consumo de insetos por seres humanos, né? E a gente reduziu um pouquinho o nome para entomofagia, para ficar um pouco. Já é difícil, mas ficar um pouquinho mais próximo para as pessoas falarem e começar a ficar um pouquinho mais popular esse nome, né? Hoje a gente tem cerca do mundo, quase mais até já, de 2 bilhões de pessoas adepta à entomofagia na sua alimentação de N formas, tá? Então não é uma coisa tão incomum. E as pessoas também que falam que não comem, não são cientes que elas comem. Tá? A gente tem aí pelo menos de 500, até dependendo da dieta da pessoa, por ano, 800 gramas, 1 quilo e pouquinho de inseto na nossa alimentação, já considerando as farinhas brancas que nós consumimos, o chocolate que a gente consome, um molho de tomate, e assim, diversas comidas nossas que são convencionais, mas que a gente tem permitido dentro da legislação um índice aceitável de insetos nesses alimentos industrializados que a gente come, né? Tanto que se você, às vezes, compra algumas sementes, algumas farinhas, chia, farinha integral, com o tempo você pode ver que sempre vai ter aqueles os ovinhos, umas redinhas que parecem ter de aranha, os bigatinhos, né? Porque eles estão lá, né? Na hora da colheita, do ambiente que eles vivem. E a gente não consegue separar 100% disso. Quanto mais refinado, uma probabilidade um pouco menor, mas quanto mais natural, mais resíduo de inseto a gente pode ter, né? Então isso é legal falar, porque as pessoas falam, eu nunca vou comer, mas é porque ela não sabe que ela já come, né? E aí as pessoas falam assim, por que comer inseto então? Por que eu vou comer? O inseto, ele tem muitos benefícios, por isso que muitos países, que a gente vai chegar lá da sua pergunta, consomem e tem. Não é porque a pessoa é doida, existe a cultura realmente da escassez, de repente de alternativas em alguns países, que a gente pode até comentar, mas também pela essa questão de a gente conseguir criar em escala, de ter esse cenário positivo. Então, hoje não está mais tão ligado à escassez, está ligado à cultura daquele país, mas também dos benefícios que ela traz, que é uma nutrição humana com uma proteína mais limpa, que a gente absorve melhor no nosso organismo, que a gente consegue quebrar essa molécula de proteína e absorvendo pelo nosso intestino de uma maneira bem mais rápida e mais saudável e de melhor aproveitamento, né? A gente tem um impacto ambiental muito menor em você criar o inseto
pela extensão territorial, pela questão da quantidade de água, né? Que o inseto ele consome muito pouco perto de uma criação de bovino, de uma avicultura, de uma suinocultura. Então, não quer dizer que a gente não vai ter o suíno. E aí entra a outra parte, que o pessoal fala assim, então eu não vou mais comer minha carne, né, minha picanha. Quem é ela para falar que eu não vou comer mais minha carne de porco, minha carne de frango? Não, pelo contrário. Você pode ter uma melhor carne de porco, uma melhor carne de frango, uma melhor carne de boi com a entomofagia. Porque a entomofagia ela também serve como uma nutrição animal. Quando você propõe para esse animal uma nutrição melhor de proteína, você absorve uma carne melhor desse animal. É uma cadeia. Sim. Então, veja só, não é só o contato direto com o humano, você tem uma cadeia que os insetos sustentam. Quando você tem uma pirâmide alimentar, né, e aí você tem várias opções que você pode comer, a proteína está entre as mais interessantes, junto com legumes e verduras, né, tá entre as que mais podem ser consumidas livremente, tem que ter um teor baixo de gordura, né, para você poder consumir. Mas na cadeia alimentar do ecossistema, os insetos estão depois da última base de opção de alimentos, eles estão mais abaixo ainda, porque os insetos eles alimentam o ecossistema de todos os lugares, de todas as formas, de todas as espécies, e ele supre, volta. Hoje, se a gente quiser que todo ser vivo se alimente de insetos, com exceção da classe dos insetos, dá para todo mundo comer sem passar fome, desde de qualquer animal que se alimente de inseto, como qualquer ser humano que se alimente de inseto, e sobra 5 vezes mais do que a gente tem hoje de população dos ecossistemas. Então, para você ver como seria mais equilibrado se a gente colocasse a entomofagia como parte da nossa alimentação, para a gente não ter que consumir tanta proteína de outras formas, né? E aí, isso também interfere bastante na cultura daquele país, porque às vezes para aquele país é uma alternativa que ele, de repente, não tem o espaço territorial, para ele ter acesso à água é muito caro, então você acaba tendo essa opção para poder trabalhar. Mas hoje a gente tem o México ele está entre os mais consumidos de insetos hoje, desde gafanhotos, como o próprio chapolim, cochonilha, que é esse besourinho vermelho, ela é utilizada em todos os corantes alimentícios e cosméticos, porque a entomofagia para alimentação humana é uma parte, mas o uso de insetos na parte de cosméticos é intenso. E na parte farmacêutica também, porque os insetos produzem antibióticos, abelhas, formigas, né? A gente tem uma produção de antibióticos muito interessante nesse sistema de insetos, principalmente os que vivem em colmeias ou que vivem, que a gente brinca, das comunidades, né, de formigas, e aí você acaba tendo bióticos muito interessantes sendo desenvolvidos para a indústria farmacêutica e também na parte de cosméticos, como a parte de coloração, a parte da queratina, que se utiliza muito, da quitina. Então, você acaba tendo, é bem interessante. E alguns insetos, eles também possuem a vitamina C, são antioxidantes interessantes para você também poder se alimentar. Então, não é só a proteína, né? E aí, cada um pode ter um teor, um valor nutricional diferente, dependendo da sua espécie. Mas o chapolim, ele é um dos mais interessantes, até brinco, acho que é por isso que também eu gosto do SBT, porque o chapolim colorado é de lá e é um dos insetos mais consumidos do mundo hoje. Na cidade de El México, você vai nos mercados, você tem facilmente os gusanos que são utilizados em tequilas, que são as larvas do mescal, e também os gafanhotos para você comer. Mas o estrelado Michelin lá hoje se utiliza as escamoles, que são ovos de formigas gigantes, se come muito, é bem interessante, a iguaria é bem interessante e bem legal. Mas a gente tem hoje 23 países da América que já praticam a entomofagia, 36 países do continente africano que consomem, do continente europeu, 11 países, da Ásia, 29, mas veja bem, 36 são países africanos. A gente sempre tem a referência só da Ásia. A gente tem nas Américas 23 países que já consomem, que já consomem, não, que já tem isso há muitos anos na sua cultura, e 14 países hoje da Oceania que estão adeptas ao consumo de insetos. Verdade. É que quando a gente pensa assim, em insetos, assim, sempre vem, né, aquelas cenas, aqueles filmes, né, de China, daquelas feiras assim noturnas, né, com escorpiões, os espetinhos e tal, né? Então sempre fica muito, né? Mas, né, até falando assim, pesquisando, falando com você do México, eu achei bem interessante também. E quais são os principais, Andréas, assim, os tipos de insetos, assim, que esses países comem, né? Tem as larvas, tem os gafanhotos, tem alguns outros, assim, que às vezes a gente não conhece.
A gente tem, assim, as espécies de insetos que são para a indústria 4.0, que vão vir, que aí é bem interessante a gente falar, como você falou da Ásia. A Ásia, a gente tem a referência desse inseto um pouco mais exótico, um pouco mais caracterizado da forma dele integral, né? Mas hoje a gente tem um conselho de chefes, de nutricionistas, de pessoas que trabalham com e da indústria de alimentação, que trabalham como a entomofagia pode entrar na cultura daquele país. Claro que para nós brasileiros vai ser muito difícil sentar com espetinho de grilo, espetinho de escorpião, né? De que forma a gente vai trabalhar com isso daquela cultura que seja interessante, né? Então, na questão do Oriente, você trabalha com esses espetinhos, mas nós também trabalhamos com espetinho de camarão, né? A gente tem isso na praia. Não difere muito, né? E se você olhar um camarão, o aspecto físico dele, a gente culturalmente foi aceitando como bonito, como gostoso, mas é uma coisa que foi construída. A gente não nasce achando um camarão lindo, né? Sim. E a mesma coisa acontece para eles com o espetinho de grilo. Se você olhar um espetinho de grilo, se uma criança que ela não tenha nenhuma influência, ela olhar o espetinho de grilo e olhar o espetinho de camarão, existe a probabilidade maior de ela consumir o de grilo do que o do camarão. Que ele tem as antenas um pouco mais estendidas, ele é curvado, ele tem uma frente diferente, um pouco mais forte do que o aspecto do grilo, né? A cor dele é mais marcante. Então, você acaba achando que lá é muito exótico, mas para ele, lá naquele país oriental, é como se fosse nosso espetinho de camarão, nosso espetinho de coração de frango. Para ele não tem essa visão que a gente tem, como a gente não tem desses nossos, né? Mas lá, assim, para ter sido uma cultura realmente, nos países orientais, principalmente China, que existia essa questão de uma agricultura baseada onde o agricultor ele tinha que dar a sua agricultura para o governo, né? Ele tinha essa obrigação e muito pouco sobrava para ele tinha que complementar assim, com outras alternativas, e como a agricultura era destinada à extensão territorial para a agricultura, não tinha como você criar ter muitas criações, né? E pouco dinheiro também para criar. Então, além daquilo que você tinha um pouco ali, você tinha essas fontes de insetos como alternativas. Hoje já é mais cultural do que uma necessidade, né? Ficou intrínseco comprar nós o camarão, comprar nós as nossas fontes de alimentação aqui, porque a gente também, no Brasil, a gente não tinha a galinha, o frango, foi uma coisa que veio com influência portuguesa para cá, né? Então, para eles, essa cultura foi se construindo e existe hoje. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente desenvolve vários pratos feitos a partir da farinha, que é uma simples farinha de inseto, ela vai ser inserida nos produtos dos nossos alimentos convencionais, como a Europa já liberou hoje. Liberou esse ano a farinha do tenebro, até tem um tenebrinho aqui, a farinha amarela para todos os alimentos convencionais. E a gente tem países nórdicos, que existe a escassez da proteína, que precisam consumir proteína, que tem os snacks, são os crickets, que são os insetinhos e esses tenébrios saborizados, sabor pimenta mexicana, sabor chile, pimenta jalapeno, sabor lemon pepper, bacon, já para você consumir no lanchinho da tarde, numa alternativa de fonte proteica, no lugar de você comer um carboidrato, né? Como um snack, né? E até tem latinhas também, né? Alguns já vendem latinhas, né, também. Sim, latinhas, eu tenho alguns exemplos aqui para te mostrar, eu vou mostrar para você. Aí, falar para você, mostrando, tem alguns bichinhos aqui. Agora, falando de insetos, quais são os que são consumidos? Existe aquele que é do país, por exemplo, no Brasil a gente tem o içá, que é muito nosso, né? Algumas formigas, algumas larvas da Amazônia que a gente utiliza, algumas lagartas que a gente come, mas que elas são territoriais daquele lugar e são sazonais. Por exemplo, o içá eu só consigo antes das chuvas da primavera. Quando vai chegar as chuvas da primavera, as fêmeas, que são as fêmeas da saúva, começam a sair dos seus ninhos e aí elas vão construir os próprios ninhos. E aí eu consigo ter o içá. O içá é aquela formiga maiorzinha, assim? Duda, que tem um abdômen, a tanajura, isso. Muito em Manaus, tal, o pessoal usa. Na verdade, ela é do Sudeste. Ela é do Sudeste? Nossa, Taubaté, mas é bem nossa, assim, bem aqui do interior de São Paulo. Por exemplo, Taubaté é a capital do caviar caipira. Justamente por Monteiro Lobato citar em algumas parte da sua literatura, hoje, Taubaté, a gente tem um museu, né? De Monteiro Lobato, é museu da cidade, que tem hoje lá registrada a farofa de chá e o caviar brasileiro.
São as ovas do abdômen da tanajura. Da tanajura, não, com certeza. Alguns restaurantes também, né? Que nem o Atala. Acho que eu vi também recentemente, acho que no Rio também, com o Edson. Com as salvinhas, né? As saúvas também, se eu não me engano, acho que numa sobremesa que ele faz. Isso. Então é muito bacana, né? E é o que você falou, tem diversas startups também, né, Andréa? Algumas startups criando nessa linha da farinha que você falou, né? Aí é exatamente isso. Então a gente tem esses insetos que são daquele lugar, que são daquele país, que você não vai ter em larga escala, é difícil você conseguir larga escala, e tem os insetos que são caracterizados como alimento novo, que estão startados no indústria 4.0, que é aquele que você consegue criar facilmente e com uma adaptação em qualquer lugar do mundo, que eles conseguem se reproduzir rapidamente em larga escala. Que aí a gente tem o grilo, o tenébrio, que estão a larva da mosca BSF, que é aquela mosquinha, a larva da laranja, o bigado da laranja que utiliza para você pescar, esses. E aí a gente tem uma escala também dos insetos que são mais consumidos no mundo hoje, e aí a gente tem um ranking. Tem esse do alimento novo que vai ser utilizado para 4.0, que são os tenébrios e as moscas, as larvas de mosca BSF e os grilos, e as baratas, que são de larga escala, e aí as baratas criadas específicas para alimentação, e depois a gente tem 31% hoje mundialmente de inseto consumido, a cochonilha está nele, são os besouros. A maioria das espécies dos insetos estão caracterizadas dentro da categoria dos besouros. Então, a gente tem 31% de besouros, 18% são lagartas, 14% são abelhas, 13% gafanhotos e grilos, aí a gente tem as cigarras, cupim, libelas, moscas e 5% de todas as outras espécies. E tem os aracnídeos também, né? Sim, os aracnídeos são consumidos, mas os aracnídeos eles entram realmente nessa questão de região e de cultura. Sim. Ele não vai entrar como uma iguaria, né? Você pode viver essa experiência, mas ele não vai entrar, por exemplo, com o mundo todo comprando aranha para comer, né? E aí os escorpiões da mesma forma. Até porque o inseto voltado para a indústria 4.0, ele não é considerado praga, ele não tem qualquer risco. Mesmo que aconteça um desastre, né, de você escapar, acontecer alguma coisa, eles estão na última base da cadeia alimentar, que o ecossistema ele absorve, tá? Rapidamente. Sim. É diferente, de repente, você ter uma cultura de gafanhoto, que pode acabar com uma agricultura toda, né? Verdade. Ou um animal que possa ter algum feromônio, que a gente fala veneno, ser mais peçonhento. Então, o que está destinado para alimentação, ele é criado para alimentação, ele tem alto valor proteico, alto valor de reprodução, e você consegue criar a larga escala sem o risco de ser uma praga. Olha, que bacana, que legal. O André, acho que é muito legal também, né? Você estava falando de algumas, né, por exemplo, parte dos suínos e tal, mas você falou, acho que teve uma entrevista que, por exemplo, na piscicultura, né, já se usa bastante isso, né? Os insetos, assim, para alimentação, né? Cultura a gente utiliza muito algumas larvas, principalmente, que são fontes proteicas para você conseguir um peso e o crescimento desse peixe, desse alevino, mais rápido, né? Então, no Brasil hoje, várias criações de piscicultura já utilizam os insetos, a entomofagia do humano, mas é uma entomofagia dos insetos, né? Para a criação, então é bem mais comum hoje aqui no Brasil, a gente já tem várias empresas que trabalham com isso, e existe também a Cobase, que é uma das umas lojas aí de pets, né, para criação doméstico, ela já tem os tenébrios, a Safari produz alguns tenébrios, alguns bichinhos, já para quem tem aquele pet mais exótico, tem um peixinho em casa, ou tem um pássaro, uma calopsita, que pode colocar já esse inseto como fonte alternativa. Por exemplo, eu tenho alguns roedorzinhos, até alguns que recentemente eu adotei um esquilo que a mãe abandonou, que ele acaba se alimentando de alguns tenébrios como fonte de proteína. Os esquilos se alimentam muito de insetos, né? A gente acha que é só daquela noz, né? E eles acabam fazendo na verdade, esse controle no ecossistema onde eles vivem das pragas. Então, uma mãe acabou abandonando um esquilinho aqui, a gente deu leite para ele, um leite pó de gata, que teve que comprar específico. E aí, quando ele foi ficando mais fortinho, a gente começou a inserir alguns insetos, aí a gente começou a inserir os tenébrios e eles se alimentam. Mas quem tem em casa alguns animais já podem colocar. Mas rapidamente aqui no Brasil já está legalizado, já tem startups trabalhando para trabalhar para rações de cachorro, gato,
inserir a farinha de inseto como aumentar o valor proteico para melhorar a qualidade de vida dos bichinhos. Que bacana, que legal. Ô André, e uma curiosidade, assim, tem alguma gastronomia que você gosta, assim, específico? Ou uma gastronomia japonesa ou italiana? Tem alguma que é a preferida sua também? Eu gosto das comidas peruanas, eu gosto bastante da cultura peruana, então, para mim, é bem apaixonante. E eu gosto muito da culinária indígena. Indígena Então, eu sou também. muito apaixonada. Eu tenho um amigo meu que ele fica no Acre e eu adoro essa culinária de fazer essa imersão mesmo nas aldeias e participar. São muito diferentes do que a gente tem. Então, é assim, se você falar para mim que eu mais gosto são desses sabores, assim. Mas, Exato. logicamente que eu gosto. A cozinha oriental é maravilhosa, também gosto bastante. Mas eu acho que, assim, entre as preferidas, eu gosto muito da indígena e dos fermentados indígenas, eu gosto bastante da cozinha peruana. Ah, que bacana. E até fica o convite aqui, eu gravei com o chefe Zena, ele está em Santarém, ali perto do Altar do Chão. Um abraço aí pro chefe Zena, e para quem não escutou, esse episódio ficou muito legal, a história dele, ele ganhou já diversos prêmios, Legal! e ele é o embaixador da cozinha indígena no Brasil. Então ele tem vários prêmios aí, é super legal, super bacana. Um abraço aí pro chefe Zena. O André, eu estava falando dessa parte, né, de indústria 4.0, tal, né, das startups, tal, e não é só farinha, né, também tem outros alimentos também que estão entrando muito forte, né? Sim, a farinha é uma estratégia de você ter um shelf life, um prazo de validade maior, né? Quando você. Porque o abatimento dos insetos é por resfriamento, então é como se fosse um anestésico, né? Os insetos também eles não têm essa sensação de dor, como nós, que a gente briga aqui de animais de sangue que a gente temos, né? Essa coisa de dor, eles têm instinto de sobrevivência, mas a relação de sentir é diferente. Então, eles são abatidos por resfriamento, que é como se fosse uma anestesia, e depois eles são torrados e processados para poder virar uma farinha. Então, a base é uma base, como se fosse uma farinha de trigo, que você pode criar receitas anyway daquele país, né? E aí, dentro disso, se pode utilizar uma farinha de teleme, uma farinha de grilo, uma farinha de baratas, aí você pode utilizar. As estratégias hoje têm sido dos países utilizar essas farinhas, mas a gente tem opções de chocolate. O chocolate ele tem um baixo valor proteico, quase nenhuma proteína, o índice é muito baixo, mas ele tem várias outras propriedades que são saudáveis, que nos estimulam, que são interessantes. Então, você tem, de repente, um chocolate que tem um valor proteico interessante, você tem hoje as barrinhas de chocolate que tem essa farinha de proteína. De inseto. A gente tem hambúrgueres, na Alemanha hoje já tem uma empresa de hambúrgueres que desenvolve hambúrgueres de grilo, engraçado, com a farinha de grilo. A gente tem na Coreia, Seul principalmente, tem umas latinhas como se fosse latinha de atum, mas elas são de bondegui, que é a larva do bicho da seda. Então ela já tem lá sabor galinha caipira, sabor pimenta. É muito, muito interessante, assim, bem, bem legal. E a gente tem bastante investimento também nos crickets, que a gente comentou. Então, os grilinhos já saborizados, sendo trabalhados, e também algumas sobremesas que a gente acaba trabalhando com esses grilinhos caramelizados, docinhos, adocicados, que você pode colocar em cima de um macarrão, de um bombom, já está sendo bastante utilizado. Que legal, que bacana. E conta um pouquinho pra gente do programa, André, lá de Eliana, o Cardápio Surpresa. Sim, foi muito legal, assim, eu sou apaixonada por Eliana, acho ela na verdade, ela é uma mulher que hoje está no domingo, na principal audiência, né? Sempre está entre os primeiros colocados, ela sempre ganha a audiência do domingo e ela é a única mulher fazendo esse trabalho, então eu sempre tive uma admiração para Eliana. E o que aconteceu? Quando a gente foi numa feira, eu fui com esse professor que tinha sido meu aluno, que a gente fazia esse trabalho, uma matéria da SBT local de Campinas tinha visto e chamou a gente para uma participação. Na verdade, era para esse professor ir, teve 3 datas para eles poderem ir, não deu certo e acabei indo. E acabou ficando uma história interessante, foi um assunto interessante e acabou ficando. Então, é muito legal. Eu acho que Eliana, ela é uma mulher muito inteligente, ela entendeu a importância da entomofagia, de se falar sobre isso, da gente ter um espaço para poder também passar informação que muitas vezes fica contida, retida no nicho. Ela entendeu isso, é muito legal. Ela foi maravilhosa comigo, deu essa oportunidade e é uma experiência muito legal, porque todo artista chega com medo do que vai comer.
e aí quando come gosta, e fica nessa contradição do bloqueio mental com a experiência que passou. Nossa, é muito bacana mesmo. E verdade, né? Eles não sabem, né? Então chega ali e fala, opa, deixa eu ter aquela coisa, mas depois às vezes fala, nossa, não tinha nem ideia, né? Às vezes a gente tem esse bloqueio, né? E fala, não, não é nada daquilo às vezes que eu pensava, né? Os insetos, eles têm sabores neutros, eles absorvem de repente o molho, é como se fosse um champignon, assim, Sim. e aí eles acabam absorvendo o meio. Então, você não tem, assim, um sabor horrível, um sabor muito marcante. Isso acontece no programa da Eliana, quando eu vejo que alguma pessoa não gostou do prato, do sabor, é o miúdo. É o miúdo de um mamífero, é um olho, é um pedaço interno, é um intestino. Nunca aconteceu com inseto. Olha, que engraçado, né? É, Nossa, é. mas que bacana. Que legal, viu, André? Queria te agradecer, viu, aí por falar um pouquinho Imagina, com foi a um gente, prazer. entender mais, né? Tantas coisas legais aí sobre esse Sim, assunto, né? Que às vezes tem muito mito e tal, a gente desmistificar, né? sim. E eu estou à disposição. As pessoas me perguntam, André, qual comida, qual inseto que você mais gosta, né? Na verdade, o que eu mais gosto são da característica dos aracnídeos. Então, para mim, os aracnídeos são os mais interessantes, que não é um inseto, né? Ele é diferente do inseto, porque eles são de 8 patas e de 6, né? E aí eu sou apaixonada dos insetos, pelas formigas, eu gosto bastante. Eu gosto muito da lagarta do milho, acho ela maravilhosa. Da parte dos aracnídeos, eu gosto das tarântulas e dos escorpiões. Quanto maior, eu acho mais saboroso. E é muito engraçado, né? Mas eu gosto muito do suri, que foi um inseto bem marcante para mim no Peru, que é uma larva, um bigato bem grande, uma lagarta, assim, uma larva mesmo de uma Sim. mosca gigante que fica dentro das palmeiras. Então ele tem um gosto bem característico, bem marcante. Eu gosto bastante. Ah, que legal. Obrigado. E seu Instagram, né? Para quem quiser seguir, lógico que eu vou marcar aqui também na postagem, mas é @chefandreapimentel. Então eu faço o convite aí para todos te seguirem também. Muito obrigada, eu adorei. Espero que a gente faça mais e desejo muito sucesso para o canal, que está bem interessante, vários assuntos, eu sempre escuto. Vou assistir agora o do Zena e escutar o do Zena para poder falar, porque eu adoro essa culinária, eu sou super fã. E aí, tô aí, se precisar, se alguém tiver dúvida, manda lá que eu respondo. Tá, joia. Obrigadão, viu, Andréia? Tchau, tchau. Obrigada, tchau!